Amém, igreja? Amém. Paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a vida de vocês, ao pastor e à pastora. Obrigado pelo convite. Trago um abraço da minha amiga também, Eliana Mara. A Eliana Mara quase veio comigo, mas quase não é completo, né, irmãos? E ela mandou um abraço. E a Eliana é uma mulher de Deus, uma amiga que eu gosto muito. E ela foi a ponte, né, para nós estarmos aqui hoje. Eu estou feliz de poder compartilhar com vocês alguma coisa. Meu nome é Emílio, eu sou pastor ali em Guaçuí, na igreja Ebenezer. No dia que você estiver por ali, vocês já são o meu convidado para estarem ali. Estão comigo meus obreiros, diácono Ezequiel e o seu filho, obreiro Gabriel. Esses são meus escudeiros, tá, irmão? Para onde eu vou, esses meninos vão comigo. E Deus faz coisas, irmãos, que a gente não entende o modus operandi de Deus. Deus sabe fazer as coisas e a gente fica tentando interpretar a forma de Deus agir. A gente não tem que tentar entender Deus, a gente tem que obedecer Deus e fazer aquilo que Deus de fato Ele mostra. Esse jovem aqui, irmão, a gente era amigo de infância. Eu e ele estudamos juntos. Eu tenho 41 anos, sou bem mais novo que ele. Estou brincando. E a gente estudou junto e a gente era bem levado, irmãos. Eu falo que Deus, Ele transforma a gente, né? Eu sou a prova viva de transformação, que eu fui um jovem bem levado, e Deus entrou na minha vida e transformou a minha vida, e eu fui embora, depois para Celina, morei em Celina um tempo. Quando eu fui jovem de 22 anos mais ou menos, eu fui embora para o Rio de Janeiro, e eu fui voltar agora, tem 2 anos que eu estou de volta, e aí quando ele ficou sabendo de um pastor de nome Emílio, ele falou: rapaz, não é possível que é o Emílio, não pode ser. E aí, para surpresa dele, era o amigo dele antigo de infância, e hoje nós estamos ali caminhando. Eu estou feliz por estar ali. Eu fiquei quase 18 anos morando no Rio de Janeiro, fui pastor da igreja Assembleia de Deus de Bom Sucesso, uma igreja grande, a gente tinha bastante jovem lá. Os nossos cultos de jovem davam 1000 jovens, irmãos, e era algo bem legal, assim, onde a gente via Deus transformando as nossas congregações. Quando eu fui para lá em 2005, eu estranhei muito, né, irmão? Da roça, capial da roça de Celina, imagina, irmão. Fui morar numa cidade grande, irmãos, e sem emprego nem nada, irmãos, não conhecia nada, e as congregações eram tudo dentro de favela, irmãos, dentro do Manguinho, do Jacaré, dentro do Nova Holanda, que é as favelas bravas, tudo, do Complexo da Maré, do Alemão, e eu rodei aquilo tudo, irmãos, e aí eu vi como que Deus é gracioso, como que Deus é bondoso, e como que o diabo não presta. O diabo não presta, irmãos. Tudo que você imaginar de ruim, o diabo é pior. E o diabo, ele tem engodado as pessoas, né? O diabo, ele engoda os jovens, engoda as pessoas. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de nós sermos atraídos pelo teu amor. Nós cantamos isso aqui, né? Atraídos pelo teu amor, da Gabriela Rocha, não é isso? E a gente vê o poder de Deus de atração, e a gente não entende esse poder de atração de Deus. E eu ia trazer uma mensagem, irmão, e Deus mudou, que eu vou pregar agora. Eu queria que você abrisse, por gentileza, livro do Tiago. Eu ia falar sobre lealdade, irmãos, hoje. Eu vim com isso do coração para falar isso. Eu vou falar sobre lealdade. Mas chegando aqui, irmãos, eu queria que você... Eu sou bem pentecostal, tá, irmão? Eu sou bem avivado, e para mim o pau pode quebrar até meia-noite, que eu fico aqui até meia-noite com vocês. Mas eu vou ser rápido hoje, porque eu sei que amanhã tem escola dominical, né, irmãos? Aleluia. Eu não sei se aqui tem, né? Lá na minha, 9 horas da manhã, irmãos. Ô, glória. E Deus mudou, irmãos. Eu quero trazer uma palavra para a gente meditar nessa noite. Que quando a gente estava aqui adorando a Deus, eu gostei tanto daquela menina, que depois vocês me passam o contato dela, que eu vou levar lá na minha igreja para cantar. Cadê ela? Que lindo. Eu adoro criança cantando, irmãos. Eu tenho um filho também que ele é empolgado, cantando, tocando, pregando, Felipe. E eu mandei até um vídeo dela ali para eles agora, dela cantando. Eu queria que você abrisse, por gentileza, Tiago 4. A igreja é muito bonita, muito aconchegante, tá? Eu estou bem à vontade aqui nessa noite para falar com vocês. E eu sei que Deus tem uma palavra de despertamento para o seu coração. Eu sei que Deus tem algo ainda para fazer nesse lugar. Você não veio aqui à toa, você veio louvar a Deus e ao mesmo tempo receber de Deus. E você vai embora satisfeito com aquilo que Deus tem para a sua vida. Tiago capítulo 4, verso 8.
diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o seu coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos repetir esse: humilhai-vos, e Ele vos exaltará. Aleluia. Assente, tomando o seu lugar, aplaudindo a Ele. Eu estava sentado ali, irmãos, e eu senti a necessidade de falar esse tema hoje, porque eu senti uma atmosfera muito boa. E a ideia de Deus, irmãos, a ideia de Deus é restaurar o homem para a sua origem natural. Qual é a sua origem natural? É a sua origem principal que Deus fez lá no Éden. Para que Deus criou o homem, irmãos? Deus criou o homem, diz a Bíblia, que é para o adorar. Então, o que Deus importa é em você. É igual a oferta. Quando você vem aqui, diz a Bíblia que primeiro Deus, Ele se atenta para você e depois para a sua oferta. Ou seja, a sua oferta é a expressão da forma que você honra a Deus. Assim é Deus. Então a forma de Deus olhar para a gente, ela é um pouco diferente. A gente é muito esteta, a gente consegue olhar as coisas assim e às vezes tirar uma prova daquilo que a gente enxerga. Deus não tem uma prova cabal. Deus, Ele é Deus, Ele faz da forma que Ele quiser. Não tem como explicar Deus. Amém ou não amém? A gente canta essa música: ninguém explica Deus. E toda vez que você tentar ser um iluminista de Deus, tentar com a sua razão estudar Deus, a forma de Deus agir, você vai às vezes se frustrar, você vai se decepcionar, você vai achar que você não é nada, e não é nada mesmo. Mas Deus, Ele tem a forma poderosa de agir. E aí o livro de Tiago, nesse capítulo 4, ele traz uma referência para nós, que eu queria falar hoje sobre avivamento. Avivamento, irmãos, é algo que nossa geração está precisando muito. E o que é avivamento, pastor? Avivamento é trazer vida, aquilo que não tem vida, é trazer uma verdade absoluta, onde nós vivemos uma verdade que não é uma verdade. Como assim, pastor, uma verdade que não é uma verdade? A gente acostumou com as coisas. A pior coisa que tem é quando a gente acostuma com as coisas. Eu trabalhei em instituição financeira 15 anos. E a instituição financeira que eu trabalhei, irmãos, de 2 em 2 anos, eles mudavam a gente de agência. Eles colocavam a gente numa agência X, daqui a pouco você começava a acostumar com o cliente, eles te tiram dali e te colocam em outra agência. Por quê? Que era para você não pegar hábito com o cliente, para você, sabe, criar aquele relacionamento muito profundo com o cliente, que aí quando você começa a baixar a guarda demais, é propenso a errar. É propenso a começar a dar alguns problemas, porque você baixa a guarda. Repara para você ver, as pessoas que ferem a gente são de longe ou de perto? Porque a gente baixa a guarda. Então o que Deus quer ensinar para nós nesse tempo, é nós vivermos de fato a vida que Ele tem para nós. Jesus falou uma vez para os judeus, certo assim: eu sou o caminho, a verdade e a... Esse artigo aqui, irmãos, esse artigo singular aqui definido é muito claro para nós. Eu sou a única vida. Fora de mim tudo é fake, fora de mim tudo é falso, mas em mim você vai ter vida de verdade, em mim você vai ter de fato completude. Só que existem algumas condicionantes que Ele deu para nós. A igreja, ela aceita todos, mas não aceita tudo. Esse é o diferencial, é isso que o Senhor quer trazer para nós, é essa realidade que Ele quer mostrar de novo para nós. Se tem alguém interessado em abençoar a sua vida, é Deus. Se tem alguém interessado que as coisas fluam bem, é Deus. Se tem alguém interessado que as coisas deem certo na sua vida, é Deus. E para isso Deus dispôs disso para nós, da palavra dEle. Então a palavra de Deus é uma palavra de revelação. A palavra de Deus não é um livro comum. A palavra dEle é algo que vem lá da eternidade e veio ser gerado aqui para a gente. Para quê? Para que a gente aprenda aquilo que Deus quer para nós. E Deus, Ele quer levar a gente numa outra dimensão. Deus, Ele quer levar a gente numa dimensão de total dependência. Deus quer levar a gente numa dimensão de total satisfação com Ele. A gente não vai ser mais meros seres mortais que entra aqui dia de domingo e assiste um culto e vai embora. Ou às vezes entra aqui, você repara para você ver, irmãos, tem gente que já entra aqui já pensando em 9 horas.
Nossa, meu Deus, esse passou para ele 8:55, lascou. Amanhã, não sei o que lá. A gente não consegue mais. Essa geração de delivery, essa geração de fast food, está matando a gente. Hoje não tem tempo mais para Deus. Não é, pastor? A gente não tem. A gente tem tempo para um monte de coisa. John Piper tem uma frase dele que eu acho legal, que ele fala o seguinte: a criação da internet, né, do Facebook, do Twitter, do Instagram, ela veio para mostrar para nós que naquele último dia, o que não vai poder argumentar com Deus é que a gente não tinha tempo. Porque a gente tem tempo. Se você colocar no seu Instagram, depois você abre seu Instagram em casa, e você vai lá e vê quanto você gasta de tempo no seu Instagram. 1 hora, 2 horas, mas a gente não consegue gastar tempo com Deus. A gente não consegue, investir o nosso tempo com Deus. A nossa igreja, a nossa geração de hoje, eu estou pregando aqui igual estou pregando para mim, tá, irmãos? A nossa geração de hoje não consegue mais se relacionar. A Bíblia é um livro relacional, a Bíblia é um livro de relacionamento, é um livro social, mas a gente não consegue saber o que é isso. A gente às vezes tem irmão que senta aqui, e o irmão que senta lá é da mesma igreja, mas ele não sabe o nome do irmão. Ele às vezes vê no domingo: oi, como é que é o nome daquele irmão mesmo? Um dia desse alguém falou isso para mim. Falou: pastor, não sei o que lá, papapá. Falei: não, fulano de tal que senta ali. Que, às vezes é sempre o mesmo lugarzinho, né, que senta, né? Aí ela: tá, como é que é o nome da irmã? Falei: queria vergonha na cara. Você já está aqui 2 anos, a pessoa também está aqui 2 anos, você não conhece o nome dela. Não, você precisa se converter. Ô pastor, falei: é verdade. Nós nascemos para se relacionar. Então Deus que colocou esse sentimento e essa necessidade de relacionamento. A igreja precisa caminhar junta. A igreja precisa ter a ideia, a visão, caminhar junto. Eu cheguei até um pouquinho atrasado hoje, peço desculpa aos pastores, porque dia de sábado a gente tem evangelismo lá em Guaçuí. Todo sábado a gente está em algum bairro evangelizando, e hoje o pau quebrou no evangelismo, irmão. A gente tinha uma fila gigante para orar. A gente foi num bairro bem simples, sabe? Então tinha muita gente para orar, e foi uma coisa tremenda. Eu saí de lá tardão, já cheguei em casa muito mal, tomei um banho e vim parar aqui. Mas alegre, sabe, irmãos, gerei. Eu falo na minha igreja lá, irmãos, que culto gerado vira festa. Você tem que gerar esse culto, irmãos. Eu gerei esse culto aqui, irmãos. Eu orei por esse culto. Eu jejuei por esse culto, irmãos. E aí, irmãos, eu vejo a necessidade de nós sermos hoje pessoas, que de fato têm um relacionamento com Deus. Pessoas que sabem se relacionar, que sabem conversar, que sabem entender Deus. A gente hoje não consegue orar mais. A nossa geração não consegue orar. A gente fez uma campanha de 100 horas de oração lá na igreja. Começou domingo 5 horas da tarde e terminou na quinta. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu grito bem, né, irmão? Se tiver o varão da mesa aí no compressor aí, varão, você vai tomar até susto. E a gente foi até quinta às 21 horas orando. Aí tinha uma menina, ela já é evangélica há 20 anos. Ela era de outra igreja e agora está caminhando com a nossa. Ela virou para mim assim: pastor, ainda tem horário lá para pegar? Era de meia hora cada pessoa, né? Estava orando nos respectivos horários. Eu falei: tem horário e tal, só você olhar lá, tem lá os que estão faltando. Ela: pastor, mas eu tenho que orar meia hora? Eu falei: não, se você quiser orar 1 hora, você pode orar também. Ela: não, pastor, porque eu não consigo orar, pastor, meia hora. Eu falei: ai, Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente quer ser tratado como príncipe de Deus, mas a gente trata Deus como um mendigo. A gente dá as sobras de tudo para Ele. A gente dá a sobra do nosso tempo. A gente dá a sobra do nosso dinheiro. A gente dá a sobra do nosso ministério. A gente dá as sobras para Deus, e a gente quer exigir de Deus algo maior para mim. Por que a gente tem dificuldade, irmãos? Por que hoje, irmãos, a principal razão hoje pelo qual nós não vemos o avivamento é porque nós estamos acostumados a viver sem Ele. A razão hoje pelo qual nós não vemos manifestação de transformação verdadeira e genuína no nosso meio, porque a gente acostumou, irmãos, com uma forma de cultuar. A gente acostumou com uma forma de entrar na igreja, de se vestir, de transformar, de operar. Não, irmãos, a gente precisa entrar na forma que Deus tem para nós. Avivamento é algo importantíssimo nos dias de hoje, irmãos. Avivamento é algo importante para a igreja, para a geração que nós estamos vivendo. E nós não podemos deixar, irmãos, essa importância de lado. Nós precisamos, irmãos, aprender o que é o avivamento, irmãos. Barulho não traz avivamento, mas avivamento traz barulho, irmão.
Anarasubi calabachai. Avivamento traz, sabe, irmãos, traz transformação. Avivamento traz uma obra genuína. Avivamento traz mudança de moral, de valor, de ministério. É isso que Deus faz. E aí o livro de Tiago, ele começa falando para nós: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso aqui é condicional. Chegai-vos, pois, a Deus. Você sabe por que Tiago deu essa palavra, irmãos? Porque quem muda a sua posição é o homem, não é Deus. Deus continua sendo o homem, não. O homem muda. O homem, ele tem um altos e baixos, irmãos, que eu falo que quando você tem altos e baixos, mas ele vem num grau menor, é fácil de regular. Agora, quando o seu alto e baixo é muito longe do outro, pode ser que uma hora o seu baixo você vai ter dificuldade de voltar. Porque a gente vive uma inconstância, irmãos. Por que, pastor, que a gente vive uma inconstância? Porque hoje nós somos uma geração dependente do outro. A gente vem para a igreja, se o pastor falar assim, abra a Bíblia em Eusébio capítulo 33, irmãos, eu tenho certeza que eu vou ouvir um monte de folhinha repaginando, porque não conhece. Eu vi uma gincana de lá no Rio, a gente fez uma gincana com os jovens lá um dia, e aí eu estava participando e tal, e aí de achar livros, né? E alguém falou lá assim, Naum, irmão, que luta para achar. Eu acho que eles estão achando até hoje, procurando até hoje, pastor. Naum. A um virou e brincou assim: gente, tem aí na sua? Porque não tem, irmãos, intimidade. Se a gente não tem intimidade com a palavra de Deus, qualquer verdade é verdade para a gente. Jesus falou assim: vocês erram porque não conhecem a Escritura e nem o poder. Não tem como conhecer o poder genuíno de Deus se não conhece a Escritura. Qualquer poder vai ser verdadeiro para você. Agora também você não pode ser um legalista, de achar que vai ser o maior leitor da Bíblia e não vai acreditar no poder dele. Não, são as duas coisas balanceadas, é a palavra e é o poder. E aí o Tiago, ele traz para a gente: se achegai-vos a Deus, que automaticamente Ele vai se abrir para você. Está escrito lá em Coríntios, que o Espírito Santo, ele revela os mistérios de Deus para nós. Então, se tem alguém querendo revelar os mistérios de Deus para nós, é o Espírito Santo. E aí eu me reporto, irmãos, lá no livro de Abacuque. Primeira coisa que eu falo com você hoje: a inteligência do temor. Essa questão do avivamento que nós estamos precisando viver hoje, irmãos, é o Senhor recuperar em nós. O que é o avivamento, pastor? Avivamento, irmãos, é uma ferramenta divina para nós, para nos trazer ao estado que Deus quer. Avivamento é uma intervenção divina de ajustar aquilo que está desajustado. A intervenção divina, ela traz para o lugar aquilo que não tinha que ter saído do lugar. Então a primeira coisa que Deus vai restaurar em nós, irmãos, é o temor. Nós precisamos temer a Deus. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. As coisas de Deus não podem ser feitas a modo, sabe, é desse jeito para mim. Um dia desse eu estava na igreja, logo assim que eu cheguei, né? Vai fazer 2 anos agora que eu estou na igreja. Onde está o relógio? E aí eu falei assim: vou mudar um monte de coisa aqui. Eles até assustaram comigo, menos meus amigos aqui. A igreja tem mais gente velhinha, né, irmãos? E agora está cheio de novinho lá. E aí os velhos endoidaram comigo. Falei: vou mudar isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar. Mas para melhor, né, pastor? E aí eu peguei a torneira aberta um monte de dia. Eu falei: não, está errado. Local público tem que ser coisa que minimiza gasto, que minimiza problema. Então vamos colocar uma torneira automática aqui, naquela de apertar, de tal. Que eu cheguei várias vezes depois, domingo, tipo terça-feira, e a água vazando no banheiro. Falei: gente, essa água está vazando desde domingo, porque ninguém veio aqui. Eu acabei com esse problema, acabei o problema. E aí fui lá e comprei uma torneirona linda, inox, bonita. Não sei nem quanto que deu, R$150, sei lá. E aí a pessoa que estava comigo olhou lá da igreja, olhou e falou assim: nossa, o senhor comprou essa torneira? Eu falei: só não comprei uma melhor porque não tinha. Ela: não, mas essa é muito cara. Mas para azar dela, ela estava fazendo uma casa luxuosa, irmãos. E o papo comigo é reto, pastor. Uma casa luxuosa, linda, a casa dela. Eu falei: Varô, deixa eu fazer uma pergunta. Sua casa está ficando bonita, hein? É aquela torneirona lá, hein? Eu não sou, irmãos, o negócio da NASA, eu não soube nem ligar a água na pia.
Eu sei brincadeira, já viu aquelas torneironas assim, gigantes assim, que tem um monte de coisinha emendada assim. Eu falei, caramba, como é que lava a mão aqui? Como é que lava um copo nesse trem? E aí, ela falou, nossa, não, aquela torneira é linda, né, pastor? Eu falei, linda, e não sei o que lá. Quanto você deu naquela torneira? Ela, uns R$1.500. Eu falei, para você dá, para o Senhor você não dá, você quer dar uma torneira de plástico, né? Vocês estão entendendo a forma que a gente quer tratar Deus? A gente quer tratar Deus como se fosse um amiguinho da escola. A gente quer tratar Deus como se ele fosse a amiguinha de conversar na janela. Deus é Deus. A primeira coisa que Deus vai fazer em nós é que Deus fez lá no Antigo Testamento, onde vários casos de avivamento a gente vê, e um dos maiores que eu vejo ali, que eu acho interessante, é o de Nínive, onde o Jonas ficou doido de Deus salvar mais de 120 mil almas. E eles se arrependeram. Depois vem no livro de Abacuque questionando para Deus que os caldeus estavam matando os judeus, estavam matando todo mundo. E aí o Abacuque começa a questionar para Deus, começa a fazer. E no capítulo 2, Deus começa agora a conversar com ele. Deus começa a palestrar com ele. Fala assim, você não está entendendo? Eu tenho a minha forma de agir. Eu sei o meu tempo, a minha plenitude. O que é plenitude? Isso aqui chama Kairos de Deus. O tempo certo, Deus se manifesta na sua vida. Eu sei o tempo certo de agir nesse lugar. Eu sei o tempo certo de fazer na vida. No capítulo 3, agora o Abacuque, que estava com maior dificuldade, com maior medo, que estava sendo assolado pelos caldeus, sofrendo, o povo sendo assolado, massacrado pelos babilônicos ali. Agora startou a fé no coração dele. Deus, nesses últimos dias, Ele vai startar a fé no nosso coração, irmãos, para a gente começar a crer mais em milagre, para a gente começar a crer mais no manifestar de Deus, irmãos. Sabe, crer no poder, na obra do Senhor. Nós precisamos disso. E o que gera? Irmãos, a palavra de Deus, ela gera fé dentro de nós. Automaticamente a ausência dela inibe a fé. Se não tiver a palavra, é uma falsa fé aqui dentro. Você não precisa ter fé para sentar nesse banco. Bem que eu sou meio gordinho, fico meio com medo, né? Mas dentro de um contexto natural, você senta aqui acreditando que esses 4 suportes aí, no ângulo de 90 graus aí de base, te aguenta. Você precisa ter fé para sentar? Não, né? Precisa? Não. É uma fé natural. Você olhou e acreditou. Agora Deus quer transportar a gente para uma fé sobrenatural. Deus quer fazer a gente viver uma fé sobrenatural. Deus falou agora com Abacuque, falou assim, eu vou fazer. No meu tempo eu vou acabar com esses problemas. No meu tempo eu vou entrar e vou exterminar esse exército do mal. No meu tempo eu vou fazer. Eu só quero que você creia. Eu só quero que você fique na posição que eu mandei você ficar. Eu não pedi ajuda para você. Eu só pedi que você fique na sua posição. A primeira coisa que Deus está fazendo em nós é restaurar esse temor por Deus. A gente precisa respeitar Deus, a gente precisa temer a Deus. Salmo 128 está escrito: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem, olha o que ele quis dizer, o salmista: feliz é o homem que teme a Deus. Porque aqui, irmãos, sem brincadeira, olha só, o princípio da sabedoria é o temor. Se automaticamente você não teme a Deus, você é o quê? Isso aqui é uma hermenêutica de texto básica, né, pastor? Se você não teme a Deus, você entendeu o que você é, né? Esse é o texto. O sábio teme, e aquele que não teme, Deus está restaurando isso em nós. Sabe, irmãos, diz a Bíblia que nós somos chamados para sermos diferentes desse contexto aí. A verdade que o mundo implanta não é a nossa verdade. Jesus falou assim: Senhor, os preserve no mundo, não os tire daqui, mas os preserve aqui. Então, irmãos, nós não somos movidos por ideias, irmãos, de cabeças de sistemáticas, não. Nós somos movidos pelo Senhor. A obra de cada um, ou seja, nós estamos aqui na igreja X, ali tem a igreja X, nós só somos de batalhão diferente, mas do mesmo exército. Deus dá uma visão para o pastor, Deus dá uma visão para mim, Deus dá uma visão para o pastor, Deus dá uma visão para a pastora, e assim vai seguindo o fluxo. Mas primeiro nós temos que temer a Deus. Então o Senhor quer restaurar esse temor dentro de nós. O temor, ele está ligado, irmãos, a amor e gratidão. O temor está ligado ao amor e à gratidão. Então quem ama, teme. Quem ama, respeita. Eu vejo até que a gente tinha que ter um pouquinho de medo de Deus também. Repara, filho, o ser humano, irmãos. Eu fui gerente geral de banco um tempo. O ser humano tem dificuldade de liberdade.
você fala assim, eu falava assim, ó, sexta-feira é casual day. Aí, casual day, não precisava usar terno, né? Nem gravata, e as meninas também vinham de terninho, aquela coisa toda. Sexta-feira vocês podem vir mais à vontade, tá? Mais tranquila. Como é que eles vieram, vocês acham? Como é que as meninas vinham? Saia desse tamanho, calça rasgada até aqui. Os meninos vindo igual o Gustavo Lima e o Zé de Camargo, todo apertado. Coisa, mamãe, tô forte. Falei, varão, vigia, varão. Aí vocês me quebram. Você não consegue dar liberdade. Você não consegue, as pessoas não sabem lidar com liberdade. As pessoas não, elas se embaraçam, sabe? Elas começam a se revelar uma forma que às vezes nem ela sabia que ela era daquele jeito. Então o que Deus quer fazer em nós, irmãos, é esse temor de Deus. Quando você entra aqui nessa porta aqui, você não está vindo assistir um culto. A geração dos desigrejados hoje, irmãos, eu via muito isso lá na época da pandemia. A gente lá passava no telão, né? Lá, o culto online que tem. E aí um monte de gente sumiu da igreja. E aí você ia perguntar pro cara e falava assim: ô filhão, cadê você, cara? E não sei o que lá, não, pastor, estou enrolado. E não sei o que, estou assistindo o culto de casa. Falei, amigo, Netflix você assiste, filme você assiste, uma peça teatral você assiste, culto você adora, culto você cultua. Não existe negócio de assistir culto, é participar do culto. Então essa ideia foi colocada na nossa cabeça, irmão, e a gente está levando isso embora, irmãos, a banho-maria, como se fosse uma verdade. O povo tem que aprender a entrar e cultuar, irmãos, e aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade, irmãos. Na Coreia, em vários países aí, Irã, Sudão, não existe mais igreja assim de porta aberta. A gente tinha vários missionários nesses lugares, irmãos, missionários que cultuavam a Deus em buraco lá, como é que é o nome que dá? Porão, caverna, sabe, irmãos, que não podia. Uma igreja nossa lá tinha uma Bíblia, irmãos, porque não pode. Porque lá não pode adorar outro Deus, a não ser o que eles querem como Deus. A gente aqui tem maior liberdade. Sabe, irmãos, a gente tem a oportunidade de entrar aqui ó, até uma hora dessa, 9h20, irmãos. E o pau quebrando aqui, o pastor aqui gritando aqui. E o nome de Jesus, o vizinho não vai reclamar. Sabe, irmão, e aí você não pode fazer nada. Então nós precisamos aprender a respeitar a Deus, a temer a Deus. É isso que o Senhor, Ele quer, Ele espera de nós. O temor a Deus, irmãos, Ele nos reposiciona ao lado de Deus. A primeira coisa que Deus fazia, irmãos, no avivamento, no Velho Testamento, depois também no Novo, tiveram alguns interessantes. O de Jesus, que foi o maior, depois Atos capítulo 2. O avivamento, ele reposiciona o homem. O avivamento, irmãos, quando Deus vai trazer em nós, irmãos, não você vai entender o que eu quis dizer, não é simplesmente falar em línguas, cura, é milagre, isso aí é um pacote, faz parte do pacote. Mas o principal é temer o homem, é temer a Deus. Vem cá, bonitinho. Ele é bonitinho, né? 22 anos. O melhor obreiro que eu tenho na minha igreja é esse aqui, varão, vocês acreditam? Esse cara é abençoado, que Deus guarde o coração dele. Quando Deus quer trazer o homem para perto dele, a primeira coisa que Deus faz é dar. Eu defendo uma tese, irmãos, que o homem, quando caiu, o Adão caiu no Éden, eu defendo uma tese que o homem não perdeu 100% de um relampejo de moral e valor. Por quê, irmãos? Não seria uma coisa assim, o homem teria dificuldade de entender o que é um temor a Deus. Então essa brechinha que ficou no homem é onde o Espírito Santo entra e ele te ajuda a te convencer, ele te ajuda a mostrar a justiça, te ajuda a mostrar um juízo, um valor de misericórdia. Pastor, o que é a graça? A graça é dar aquilo que eu não mereço, misericórdia é não me dar aquilo que eu mereço. Que eu merecia o fogo eterno por desobediência, mas por graça ele enviou Jesus. Então o temor, o homem, irmãos, estava vivendo desgarrado assim, ó, andando, e quanto mais o homem tentava acertar, mais ele ia embora, mas ele se afastava. Mas tem uma frase do Billy Graham, que toda vez que o homem ele quer se afastar de Deus, o diabo sempre deixa um barquinho à sua espera, para você navegar para bem longe de Deus. É essa a ideia do diabo. E aí Deus vai falar assim: vou colocar temor nele agora. E aí pelo menos ele vira para mim, bonitão. Aí ele fica assim, ó, ele vira para mim. E aí agora Deus começa a ter ele de frente, não mais de costa. Ele agora com temor. E qual é o processo do temor? Agora o processo do temor vem o arrependimento.
Primeiro é o temor, é Deus restaurar isso em nós. Eu não estou aqui só para mostrar para pastor e para o pastor que eu estou aqui. Eu não venho aqui só para o líder de obreiro, de irmã me ver. Eu venho aqui porque Jesus está aqui. Eu venho aqui porque é para o Senhor. Eu faço porque é para Deus. Eu estou aqui, eu oro porque é para Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia porque é para Deus. Eu faço evangelismo. Eu falei isso lá esses dias lá na igreja. Eu falei, galera, se eu faço evangelismo há mais de 20 anos, eu evangelizei com as favelas do Rio de Janeiro todas. Todas é exagero, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E aí, a nossa igreja lá era pequena. Quando a gente chegou lá, né? A igreja pequena, tá, Deus tem abençoado, está começando a crescer. E aí eu falei assim, pessoal, evangelismo de rua não é para encher Ebenezer, não. É para encher o reino. Porque evangelismo de rua é para quem ama reino. Evangelismo de rua é para quem ama Deus. Por quê, pastor? Porque estatisticamente está comprovado que a maioria das pessoas que são abordadas não vem para a sua igreja. Elas vão para outra igreja. Então quem evangeliza, evangeliza para o reino. Agora como é que eu encho a comunidade? A comunidade, né? Como é que eu encho? Tete a tete. Você que convida o amigo, convida o primo, convida a mãe. Repara para você ver que o núcleo, a eclésia, ela é constituída por 70%, 80% de família. Pode reparar. Levanta a mão aqui, quem é a família? 80% da igreja é família. É pai, mãe, filhos. É pai, mãe, só cachorro, periquito, tudo. É assim, não é? A maioria da igreja é constituída por família. Por quê? Porque você convida, e aí vem aqui. Lá fora é o reino. E aí essa palavra, irmãos, que eu vejo que Deus, Ele quer fazer a gente temer a Deus. Em Deuteronômio 10, Ele fala exatamente isso. Eu vou restaurar o temor em vocês, e vocês vão andar nos meus caminhos, vocês vão fazer aquilo que eu quero que vocês façam. Então Deus quer levar a gente para essa dimensão, uma geração que teme a Deus, uma geração que respeita a Deus, uma geração que entende quem é Deus. E automaticamente, quando essa geração vem, e é uma geração de povo temente a Deus, é uma geração que se arrepende. A redenção, irmãos, ela vem em cima de arrependimento. O resgate de Jesus em nós, ele vem em cima de arrependimento. Quando você confessa os seus pecados, irmão, tempo não apaga pecado. Tempo não apaga, o que apaga é o sangue de Jesus em cima da sua confissão. Pastor, mas eu fiz isso lá atrás. Confessa a Ele. Se arrepende, fala, Senhor, eu me arrependo de todo mal. Senhor, eu me arrependo. Está escrito isso, irmãos. Arrependei-vos. Xalaplassubi calabachai. Deus quer, irmãos, que nós confessemos a Ele os nossos erros, as nossas falhas. Deus quer que a gente traz essa memória. Arrependimento, ele traz vida. O remorso não. O arrependimento liberta. O remorso, ele aprisiona. É diferente. O remorso, você faz um erro com alguém, ou às vezes até com Deus, você fica naquela meio que desculpa. Desculpa. Mas aí a primeira oportunidade que você tem, você faz de novo. Arrependimento não. Arrependimento é uma sagacidade. Arrependimento é não querer fazer aquilo de novo. Existe uma diferença na Bíblia entre pecado, transgressão e iniquidade. Pecado no original significa pisar na bola, significa pisar em falso, resvalar os pés, deslizar. Transgressão significa quebrar um princípio de lei. E iniquidade significa prazer e errar. Diferente ou não é? Então quando a Bíblia fala iníquo, não está falando para a gente. Ele está falando para aquele cara que tem prazer em errar. Sabe aquela pessoa que tem prazer em errar? Que mata o cara, não tem um pouquinho de arrependimento. Aquela pessoa que faz uma transgressão qualquer, prostituição, adultério, faz qualquer coisa, e ele não tem um pinguinho de remorso, de nada dentro dele, de arrependimento, nada. Ele tem prazer em fazer. É iniquidade que a Bíblia diz. Agora a gente, pastor, a gente erra. Infelizmente a gente erra. A gente peca. Mas a diferença é que nós pecamos e não queremos errar de novo. Essa é a geração que Deus quer trazer para Ele. É uma geração que entende a santidade de Deus. É uma geração que entende a glória de Deus. Irmãos, essa questão da glória, Deus mudou sim ou não? Ficaram até com medo de falar, né? Deus mudou sim ou não? Entenda. Moisés e Josué. Moisés preparando Josué para uma sucessão de cargo. Agora, ele seria, o legislador e seria o maior general da história, o Josué. E aí vem Josué andando. Aonde Moisés pisava, Josué pisava junto. Ou seja, você quer aprender? Anda com quem teme a Deus. Você quer aprender? Anda com quem serve a Deus. E Josué na cola de Moisés. E aí eles iam para a presença de Deus. Porque a presença de Deus não era como hoje. Hoje você está na presença. Hoje o Senhor... Você tem noção que um Deus mora dentro de você?
Se fosse uma aula de libertação, que eu ia falar para vocês como é que lá fora o Espiritismo mostra isso como uma coisa surreal, que eles não acreditam que um Deus mora dentro da gente, que é impossível na concepção deles um Deus morar dentro da gente, iria explodir a gente. Mas olha como é que Deus é poderoso. E aí vem Moisés, irmãos. Como é que fazia para entrar na presença de Deus naquela época? A tenda do tabernáculo, lembra? A tenda, vinha o fogaréu lá de cima, vinha a presença de Deus, e aí Moisés e Josué entrando, os dois querendo. O Josué já sabia, irmão. Irmãos, a gente sabe quando a gente tem culpa no cartório, sabe ou não sabe? Fala assim, pastor, um dia que eu fui orar com uma pessoa lá, falei, vamos ali comigo ali pra gente orar ali. E aí o bicho começou a manifestar na pessoa, ele olhou e falou, pastor, eu vou ficar ali fora ali. Falei, calma, varão, o bicho não vai te acusar de nada não, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque a pessoa sabe que está com culpa no cartório, tem medo, irmão. Porque o diabo, irmãos, ele não brinca de ser diabo, não. A gente acha que Deus brinca de ser Deus. Por isso que eu falo que a gente tem mais medo do diabo do que medo de Deus. Moisés entrava, Moisés vinha para entrar na presença de Deus, porque foi Deus que falou. Lembra com Miriam e Arã? Falou assim, vai os três para a tenda. Falou, vocês dois eu uso profeta, com ele eu falo face a face, tá? Esse é o meu nível com Moisés. E Moisés sabia, podia entrar e não ia morrer. E o Josué também, ele que se conhecia, falou, também entra, eu também entro com Moisés. Quando ele ia entrar, Moisés, para, ainda não. Por enquanto só eu que entro. Você ainda está em preparação ainda. Você precisa entender que existem etapas na nossa vida. Não pula etapas. Começa, teme a Deus, se arrepende, deixa Deus mudar a sua vida, que você vai começar a viver coisas que você nunca imaginou que iria viver. É isso que Deus quer levar a gente. A gente não pode se contentar, irmãos, e entrar na nossa igreja, e entrar no nosso templo para adorar a Deus e sair do mesmo jeito que entrou, irmão. A gente está vivendo, irmãos, o Brasil é o país, irmãos, que tem mais complexo negócio de ansiedade no mundo. É o primeiro no ranking de ansiedade e depressão, o Brasil. A gente não pode aceitar isso para o nosso país, irmão. O Brasil é um dos segundo e terceiro no planeta de síndrome do pânico, irmãos. Que evangelho que a gente está pregando para o povo, que evangelho que a gente está ensinando, irmãos. É um evangelho de satisfação, de enchimento de ego. Que você vai chegar aqui, você vai ser rico, que você vai ser bem... Irmão, vai não, irmão. Eu decepciono mesmo, irmão. Não vai não, irmão. Alguns são chamados para ser sacerdotes e outros são chamados para ser reis. Talvez você não vai ser rei, você vai ser sacerdote. E aí entra essa inversão de valores. A gente acha que ter é ser. A gente tem essa crise do ter e do ser, e a gente começa a se embaraçar. A gente começa a querer, irmão, colar as coisas do mundo, colar as coisas dos outros, e achando que vai funcionar aqui dentro. Não vai, não vai. Aqui dentro o que funciona é um coração quebrantado e contrito. Jesus, ele falou assim, e eu vou acabar já para a gente orar. Essa água aqui é minha? Glória. Aleluia. Se tem crente aí, pode glorificar, irmão. Jesus, algumas vezes, ele falava assim: arrependei-vos. Alguém lembra? Em algumas passagens do Novo Testamento, Jesus, ele dá essa palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Mas arrependei de quê? Se aí você conversa com a pessoa ela não deve no Serasa, a pessoa ela é uma pessoa de boa conduta na sociedade, a pessoa é um bom pai, a pessoa é uma boa mãe, é um bom esposo, é uma boa esposa, é um bom filho. Arrepender de quê? Mas é a palavra que Jesus dava: arrependei-vos, porque já é chegado o reino. Ele está falando dele, ou seja, o sistema do reino está aqui, o rei do reino está aqui, já é chegado o sistema do reino até vocês. Arrependei-vos. Só que interessante que nessa palavra, o Novo Testamento, ele é escrito em grego. Essa palavra no grego significa metanoia, significa uma mudança de mente, significa uma mudança de postura, de conduta e tal. Só que no hebraico, irmãos, ela é mais profunda. Então quando Jesus ele traz essa ideia para a gente, que ele fala assim, ele olha para o Ezequiel e ele olha para o Gabriel e fala: arrependei-vos. Ele não está falando simplesmente, irmãos, de uma mudança de mentalidade qualquer. Ele está falando de coisa muito mais profunda. Ou seja, não é um simples sentimento de um erro que eu cometi. Ele está falando agora, irmãos, de um retorno verdadeiro para Deus. Essa palavra no hebraico, para você ter ideia, significa techuvá. A origem da etimologia dela de chuve significa voltar ao estado original. Você perdeu tempo de dar um glória agora, irmão. Olha o que Jesus quis dizer para eles: eu quero que vocês voltem ao estado que Deus fez o primeiro Adão no Éden.
que tinha um relacionamento ímpar com ele, que tinha um relacionamento próximo dele, sabe, que era amigo dele. Irmãos, Jesus quer que você seja amiga dele, Jesus quer que você seja amigo dele, que é aquele que você compartilha as suas fraquezas, as suas dificuldades. Irmãos, a gente dá migué nas pessoas, você pode enganar as pessoas, agora em Deus, irmãos, ninguém engana Deus. Então quando Jesus falou assim, ó, arrependei-vos, ele está falando assim, ó, muda a sua posição, sai daqui do local onde te priva da bênção, onde te priva do poder de Deus, e muda para aquele local, aleluia, que é lá, de um lugar onde você não tinha que ter saído. Então arrependimento significa isso, muda, faz um retorno verdadeiro para Deus. É isso que Deus esperava dos povos. É isso que Deus espera de você hoje. Deus espera que você volte para Ele. Deus espera que você retorne para Ele. Irmão, um dos maiores avivamentos, me dá mais 5 minutinhos por gentileza. Um dos maiores avivamentos escrito para a gente vê no país de Gales. Evan Roberts orou 13 anos. Deus, me dê o país de Gales. Senhor, me dá o povo do país de Gales. 13 anos orando. Você sabe uma coisa, que o diabo tem um dom que a gente não tem? Fala, qual, pastor? Da paciência. O diabo é o bicho mais paciente que vocês podem imaginar. Ele fica aqui, ele volta, ele fica, ele volta. E não, você não. Você pede um negócio para Deus agora e você quer que Deus, de forma instantânea, materialize aqui embaixo. Você começa o seu ministério agora, você já está querendo pregar, virar o maior pregador itinerante do país. Você já começa, é assim, né? A gente quer tudo para ontem. E não, as coisas não são assim. Evan Roberts orou 13 anos para o país de Gales, irmãos. E olha a ideia do avivamento. O que é o avivamento genuíno, pastor? Avivamento genuíno, irmãos, é a restauração do caráter do homem. É a restauração da moral, dos valores, da ética do homem. Por quê, pastor? Quando é o avivamento, ele está falando assim, ó, eu criei você, a minha imagem e a minha semelhança, a minha moral, os meus valores, aquilo que eu tenho como verdade, eu coloquei em você. Eu vou restaurar isso em vocês. E aí, irmãos, o país de Gales começou a viver. Coloca lá na história depois para vocês lerem. O país de Gales viveu, irmãos, em questão de 3 meses. E olha aqui a proporção de pessoas que existiu na época, em 1900 e em 2023. Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas. Naquela época devia ter 5 bilhões. Olha a proporcionalidade. Em 3 meses, 100 mil pessoas aceitaram Jesus. As pessoas passavam aqui, igual estão passando ali na rua agora. As pessoas passavam ali e começavam a chorar. Ai, o que eu estou sentindo? Ai, cara, eu estou com vontade de entrar nessa porta. E entrava aqui e dobrava aqui no chão e começava a chorar, se arrependendo para Deus. Essa é a presença do Espírito. O Espírito Santo, ele pode levantar uma pessoa para fazer isso, mas ele pode levantar uma igreja também para mudar uma cidade. O Espírito Santo só precisa de um coração aberto para isso. O Espírito Santo só precisa de alguém disposto para isso. É isso que ele quer, irmãos. Ali o avivamento de William Seymour, ali na rua Azusa, foi a mesma coisa. As pessoas tinham horário para começar o culto e não tinha hora para acabar, irmãos. As pessoas ficavam 12, 18, 24 horas dentro da igreja, irmãos, chorando, se arrependendo. Sabe por quê, irmão? Porque está escrito, o amor dele constrange a gente. Você hoje não sabe o que é o amor de Deus. Um tempo atrás eu estava orando lá em casa, irmãos. Eu durmo muito tarde, a vida inteira eu dormi tarde, irmão, 2 horas, 3 horas da manhã. E eu durmo pouco à noite, eu durmo 3, 4 horas, já está bom. Eu sempre fui vida comercial acelerada demais, né? Deixa a gente meio paranoico, não deixa a gente doidado. E aí, eu orando lá em casa, ano passado. E aí, eu lendo, eu falei, vou orar. E aí, deitei no meu escritório e comecei a orar. Deus, Senhor, faz daquela obra, meu Deus, salva, liberta, ajuda o fulano. Blá, blá, blá. E comecei, irmãos, eu fui tomado com uma glória, uma graça tão intensa dentro do escritório. E eu comecei a chorar de forma copiosa. E eu não conseguia parar. Eu não consegui parar. E eu comecei a falar em línguas, irmãos, eu não conseguia parar. E foi uma coisa tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda. E aí eu comecei a falar em línguas e Deus foi me interpretando o que eu estava falando. E papapá. E Deus falou para mim assim, você não conhece nada de mim. E aí, irmãos, eu comecei a chorar mais ainda. Eu não conheço, Senhor, eu quero te conhecer. Irmãos, eu deitado no chão, eu tomei um susto tão grande. E eu deitado, vou botar aqui. E caiu como se fosse uma gotinha dessa na minha testa. Irmãos, eu abri o olho rápido assim.
E eu fui tomado de um calor tão intenso, um frio que estava em Celina. Imagina um frio de Celina, irmão. 8 graus, 9 graus, irmão, que está fazendo. Irmãos, um frio que estava, irmão. Eu fui tomado de um calor tão intenso. E aquele negócio caiu tão pesado da minha testa. Já aconteceu lá na igreja, não já? Irmãos, e aí Deus falou assim: você não conhece uma gota do meu poder. Você não conhece uma gota da minha glória, porque o dia que você conhecer, você vai mudar de posição, você vai mudar. Irmãos, eu falei: Deus, eu quero te conhecer mais, eu preciso te conhecer. É questão de necessidade, não é questão de tirar onda, é questão de necessidade, é questão, sabe, de sobrevivência. Nós precisamos, o sistema está vindo engolindo a igreja, o sistema está trazendo, está entrando na igreja de uma forma tão forte, que você não consegue pregar mais as coisas direito, irmãos. Daqui a pouco o MP está batendo aqui, mandando a gente rasgar a Bíblia, irmãos, que eles querem que a gente pregue aquilo que eles querem. Mas aí, pastor, o que serve isso, irmãos? A consequência de um avivamento vai mudar a sua igreja. A consequência de um avivamento vai mudar a nossa cidade, irmãos. Quais são, irmãos? Lá o crime no país de Gales reduziu quase 100%. Porque Deus vai restaurar o valor, a moral das pessoas. A igreja vai ser igreja de verdade. Não vai ter mais fofoqueiro entre nós, porque ele não vai ter mais tempo para ficar falando fofoca. Ele vai ter tempo para adorar, para orar, para falar com Deus, para chorar. É isso que Deus... Nossa, pastor, o senhor está vivendo o mundo fantástico do Bob, né? Falar com Deus, que é Ele que colocou. Não sou eu. Eu só estou replicando. Eu só estou replicando aquilo que Ele espera de nós. Ah, pastor, isso está muito longe de nós. Não está não, irmão. Diz Ele que é gradativo. A gente pode buscar até a estatura de varão perfeito. Todo dia, o Emílio de hoje é melhor do que o de ontem, é menos que o de amanhã. É assim que a gente tem que viver, essa verdade, jovens, que você tem que viver aí fora aí, irmãos. Eles vão ensinar várias coisas para os nossos jovens. Irmãos, eu via muito lá na igreja lá, e eu acabo aqui mesmo, tá, irmão? Agora é de verdade. Eu via muitos jovens lá na igreja, passava para o UERJ, passava para o FRJ, principalmente para Humanas. Irmão, dava 1 ano, você ficava com vergonha. Filho de pastor, mudando de lado. Filha de pastor, mudando de lado. E aí o pastor vinha chorando: pastor, o que eu fiz de errado? Falei: cara, não sei, irmãos. Nessa hora a gente não tem que botar culpa em ninguém, irmãos. A gente tem que conversar, ajudar e orar. Pastor, meu filho entrou lá na UERJ, lá, começou a fazer sociologia, começou a fazer não sei o que lá. Ele já pintou, ela já pintou, raspou o cabelo todo aqui, ó, e foi para a igreja assim, o cabelo raspado, todo pintado de azul, com um monte de coisa. Chegou lá na igreja. E aí queria que a igreja, sabe, irmãos, que ela continuasse cantando. Ela já mudou. E aí começa a trazer: ah, mas a igreja não é inclusiva. Inclusão, irmãos, até no artigo da Constituição, é criar calçada para cadeirante subir, é criar coisa para braille, para deficiente visual. E isso é inclusão, irmão. O resto não é não, o resto é engodo. Está escrito. A Bíblia é uma Bíblia de inclusão, não é uma Bíblia de afastamento, igual eles querem trazer para a gente. Então eu vejo, irmãos, que a consequência de um avivamento, que nós vamos ser uma geração diferente. É uma geração que retorna aos princípios de Deus. É uma geração que ora. Irmãos, tem uma frase do Charles Finney, que foi um dos maiores avivalistas, que ele fala: sem muita oração e lágrimas não há arrependimento e avivamento. Temos que orar, temos que chorar. Você faz um evento na igreja, eu fico triste com isso. Hoje eu falei isso com um dos meninos lá. Falei: caramba, a gente marca aqui uma resenha aqui, vem a galera toda, até aquele que está desviado 1 ano aparece na resenha. Mas você marca uma oração, vem 2, 3, 4 orar. Você faz um evangelismo, vem 2, 3, 4, e as mesmas figurinhas. Quando eu não vou, às vezes na oração, eu tenho oração lá quase todo dia, e às vezes eu não vou, eu ligo para a minha segunda dirigente e falo assim: ei, varô, como é que foi aí? Foi alguém diferente? Ela: não, pastor, as mesmas figurinhas. Isso é triste, irmãos. Isso é uma tristeza. Então, que nessa noite você entenda que Deus quer que você e eu sejamos uma geração do avivamento. Nós vamos ser uma geração diferente. Nós vamos ser uma geração que entende o propósito. Nós vamos ser uma geração que entende o chamado de Deus, que entende esse estado original. Sabe, irmãos, quer adorar, quer servir a Deus, quer falar com Ele, é restaurar a comunhão. Essa questão da restauração da comunhão, irmãos, ela é tão tremenda que Deus faz em nós. Olha Atos capítulo 4, verso 31, que Ele diz para nós, e eu acabo aqui: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Irmão, hoje nós acostumamos até terceirizar os milagres, irmão. A gente visita o hospital toda segunda-feira, e aí a gente vai orar para as pessoas. Eu falo isso com eles lá, falo: ó, como é que o povo não acredita tanto mais em Deus. O povo acredita no médico, mas não acredita em Deus. Eles falam assim: não, pastor, ora aí, vai passar para a cirurgia amanhã. Pastor, ora para mim, para que Deus use o médico, Deus abençoe o médico para me curar. Ué, filha, e Deus não pode curar não direto? Ele precisa terceirizar o milagre agora?
Vocês estão entendendo, irmãos? A geração que a gente está vivendo é uma geração que descredibiliza o poder de Deus, é uma geração que descredibiliza os milagres. Ah, não, eu fui aqui, mas também faz parte de um contexto social, né? Isso aqui é uma meritocracia. Não, eu tive oportunidade, não teve não, irmão. É Deus que faz, irmãos. Fica de pé. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, e era um só o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Essa é a geração do avivamento, é uma geração que ama, é uma geração que tem comunhão, é uma geração que tem confiança um no outro, lealdade um com o outro, é uma geração unida para fazer a obra de Deus. Irmãos, isso tudo vai passar. Kiel, isso tudo vai passar. Gabriel, isso tudo vai passar. E o que eu estou fazendo para isso? Eu queria orar com você, com a licença e a vênia do pastor e da pastora. Eu queria orar com você nessa hora, que você colocasse a mão no seu coração. Isso tudo que foi falado aqui é um despertamento para a nossa geração, irmãos. É um despertamento para a sua vida, é um despertamento para o seu coração. Senhor, eu preciso ser um homem melhor, eu preciso ser uma mulher melhor, eu preciso ser um crente melhor, Senhor. Eu não posso ser crente mais que dá trabalho para o pastor toda hora. Pelo contrário, eu tenho que ser um crente que ajuda o pastor. Anagassubi Calabachai. Deus, aí está a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra gera fé dentro do nosso coração, que ela gere uma fé de milagre, Senhor, uma fé de transformação, uma fé de arrependimento, Senhor. Muda a nossa vida, muda, Senhor, esse homem, muda esse jovem, muda essa mulher, Senhor. Nos leva a viver coisas intensas, profundas, poderosas com o Senhor. Ó Deus, derrama a tua unção nessa hora sobre esse coração, derrama a tua unção sobre essa vida nessa hora. Desperta-nos, ó Deus, para um relacionamento. Desperta-nos, Senhor, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse lugar. Ó Deus, que nós não venhamos ser simplesmente, ó Deus, coadjuvantes nisso aqui, mas que nós possamos, Senhor, estar inserido no teu propósito, no teu chamado, que é para glorificar, é honrar o teu nome, exaltar o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, e todo aquele que ouviu e acredita nessa palavra, aplauda ele bem forte, glorificando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E a próxima eu quero vocês lá comigo dando uns glória a Deus, dando uns aleluia lá. Amém, irmão?